Uma coisa que notamos na carta aos Hebreus, o autor não se identifica e também ele não fala muito sobre outras pessoas, né? Não tem muitos nomes nessa carta. Muitas cartas de Paulo ele cita A, o B, o C, né? Mas aqui no capítulo 1, ele vai entrando logo direto no assunto. Então, vamos ler, é um capítulo curto. Espero que vocês, se não tem, eu não sei se alguns imprimiram o nosso esboço de hoje. Se você não imprimiu, não sei se você tem como ver, ou se você não tem como ver agora, espero que você tenha dado uma olhada durante a semana e vamos estar seguindo esse esboço que eu passei para vocês. Alguém gostaria de se voluntariar para ler o capítulo? É um capítulo curto. Posso ler? Pode ler, Márcia. Deixa eu ver aqui quantos versículos são. 13? 14. 14. Isso aqui é um capítulo curto, mas cheio de conteúdo para a gente. Então, leamos. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: Eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho, diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Obrigado. Então, se você fosse escrever um livro, como você iria começar seu livro? Né? Aqueles que são professores ou fazem uma pregação, creio eu que você vai querer começar a primeira frase, uma frase forte, uma coisa que chama atenção, né? Pegar a atenção das pessoas. Então, o autor de Hebreus poderia ter falado sobre muitas coisas, mas como é que ele entra aqui? Qual é o primeiro verbo que tem na primeira frase? Qual é o primeiro verbo? Há muito tempo. Deus falou. Há muito tempo falou muitas vezes e de várias maneiras nos nossos antepassados por meio dos profetas. Então, falou. Falado. É o primeiro verbo. Falou. Falar. E quem falou? Deus. Filho, Falou. Deus. Deus falou. Aí nós vemos como Deus é bom, né? Às vezes tem gente que não quer falar com a gente. Não acontece com você? Muita gente. Merece essa atenção.
né? Estão muito ocupados, estão pensando em outras coisas, não tem tempo para nós. Mas não é o caso de Deus. Deus é o maior de todos, está, né, acima de tudo, mas esse Deus falou. Ele não falou apenas uma vez, né? Ele falou muitas vezes. Ele fez questão de falar e falar e falar e falar de novo. Então, esse é o assunto que, para iniciar esse livro, é interessante, quem conhece o trabalho da Escola da Bíblia, lá na Escola da Bíblia nós temos 12 aulas, e a primeira aula é uma introdução à Bíblia, e naquela primeira aula nós utilizamos essa primeira frase aqui de Hebreus capítulo 1, para mostrar como Deus fez, que de uma certa forma, Hebreus capítulo 1 e 2, está falando sobre séculos de trabalho, séculos de história do mundo, não é? Porque Deus falou, está no passado, né, muitas vezes, de várias maneiras, aos antepassados por meio dos profetas, por meio dos profetas. Mas, agora versículo 2. Mas, e quase sempre essa palavra mais é importante numa frase, não é? É um mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, né? E depois vai falar sobre o Filho. Praticamente o restante desse capítulo vai falar quem é esse Filho, como é o Filho, por que o Filho é importante. Então, no seu esboço, pede para ler uma passagem em Mateus capítulo 21. Eu não vou ler agora, mas eu vou contar a história. Deixa eu fazer um bloco aqui. Vamos fechar os microfones. Quem precisa falar, pode abrir seu microfone para fazer uma pergunta, para fazer um comentário, tá bom? Então, em Mateus capítulo 21, do 33 ao final, Jesus contou uma história, ou uma parábola, né? Nessa parábola, Jesus falou sobre um homem. Esse homem tem uma terra muito grande e lá ele resolveu fazer uma plantação de uvas. E ele caprichou nessa plantação. Ele fez tudo perfeito. Plantou as uvas, cercou tudo com uma cerca, construiu uma torre para poder vigiar tudo que ele tinha lá. Ele fez um lugar chamado lagar, onde se pisa nas uvas para fazer o vinho. E depois de ter tudo prontinho, ele precisava viajar para longe, para um outro país, um país distante. Então, antes de viajar, ele alugou aquela vinha para alguns lavradores e foi para lá. Ele está lá, na terra distante, e o tempo vai passando. As plantas cresceram, deram as uvas ficaram maduras, depois entraram, colheram as uvas, com as uvas fizeram vinho e depois venderam vinho. E o dono está distante, mas ele sabe mais ou menos a época de tudo, e então, na hora de vender o vinho, entrar o lucro, ele mandou o mensageiro lá para receber a parte dele. Ele não queria nada exagerado, né? Ele só queria uma porcentagem do lucro que ele deixou tudo prontinho, a terra dele. Então, o mensageiro chega lá, mas os lavradores não quiseram pagar, então bateram naquele homem e mandaram ele embora. Aí o dono, então, enviou outro mensageiro lá. Esse segundo mensageiro eles mataram. Aí então o dono foi mandando mensageiro atrás de mensageiro. E Jesus, que estava contando essa história, ele diz que alguns espancaram, outros mataram, até que finalmente o dono daquela terra teve uma ideia. Qual foi sua ideia? Eu vou enviar meu filho, porque meu filho eles vão respeitar.
Então, o filho vem chegando, as pessoas lá, os lavradores, reconheceram o filho, sabem que o filho é o herdeiro, e pensam, se nós acabamos com o herdeiro, a gente fica com a terra toda, tudo vai ser nosso. Então, eles mataram o filho do dono, mas esqueceram de um detalhe, que o dono ainda estava vivo, o dono não morreu, né? Então, ele voltou lá e ele deu um jeito nos outros lá. Mas o interessante para mim é que Jesus que está contando aquela história, Jesus está falando sobre a sua própria pessoa, né? Ele está dentro da história, né? Porque aquela parábola está, como já falamos, está falando sobre a história do mundo. Deus criou um mundo bonito, tudo perfeito no mundo. Deus colocou gente no mundo para tomar conta do mundo. E Deus, então, enviou os mensageiros, chamados os profetas, para falar com as pessoas. Só que as pessoas não receberam os profetas bem. Alguns espancaram, alguns profetas até mataram. Até o último profeta foi João Batista, né? Ele perdeu a cabeça. Aí até que Deus teve uma ideia de enviar seu filho, Jesus. Então, Jesus contando essa história, de uma certa forma, ele está profetizando sua própria morte, né? Mas eu acho muito interessante que o que nós estamos lendo aqui, em Hebreus capítulo 1, é o que Jesus contou lá em Mateus capítulo 21, e é mais ou menos a história da Bíblia toda, né? Do nosso mundo. Mas o importante para a gente é o quê? Deus, no passado, falou muitas vezes, de muitas maneiras, ao povo, por meio dos profetas, mas agora, ele diz nos últimos dias, só que esses últimos dias são daquela época até hoje, são quase 2000 anos já, mas agora falou por meio do Filho. E eu sempre gosto de contar essa parábola aqui, porque nos mostra o quê? Que o Pai, o nosso Deus, ele, quando ele vai enviando os profetas, e chega a enviar o filho é o último recurso, porque o filho é o maior, né? O filho é o melhor. E não tem como, não tem mais ninguém para mandar depois que ele enviou o filho. Então aí fica para a gente hoje, né? Todos os seres humanos na face da terra. O que nós vamos fazer com o filho? Porque aquele filho que foi morto, ressuscitou e hoje vive. E o que eu vou fazer com Jesus? O que você vai fazer com Jesus? O que o seu vizinho, né? Seu cunhado, todos nós vamos fazer com Jesus? Essa é a questão, né? Então, vamos aqui ver quem é esse filho, do 2 em diante. Em primeiro lugar, agora eu vou parar de falar tanto e vou deixar vocês falarem um pouco do versículo 2. Por meio do filho, e quem é esse filho no versículo 2? Pelo menos duas coisas aqui no 2, né? Qualidade sobre Jesus. Herdeiro. Herdou uma rua em Jacarepaguá. E o Criador do Universo. Aqui diz que ele é herdeiro de todas as coisas, né? Criador do Universo. E fala, Valnei, o quê? E o Criador do Universo. E o Criador do Universo. Então, de uma certa forma, ali ele está falando sobre o passado e o futuro, né? Que esse filho, futuramente, há de herdar todas as coisas. Mas no passado, o que ele fez? Ele criou. Criou o quê? Universo. Todo mundo lembra lá em Gênesis capítulo 1, quando fala sobre a criação do homem, e Deus
tem uma fala de Deus lá no final do capítulo 1 de Gênesis. Passamos o homem na nossa imagem. Já reparou essa frase? Passamos, que está no plural, né? Quer dizer que o pai e o filho estavam lá, né? Houve tempo em que o mundo não existia, mas nunca houve um tempo em que Jesus não existisse, né? Jesus é eterno. Jesus estava lá quando o mundo foi criado. Então, esse filho é herdeiro de todas as coisas, é por meio dele que o universo foi criado. Versículo 3, mais coisas a respeito do filho. Quem quer falar tem que abrir o microfone. Boa noite, Alves. Alves chegou. É o resplendor da glória de Deus. Ele é o resplendor da glória de E Deus. essa palavra, o que significa resplendor? Resplendor. É uma manifestação. Resplende, né? Manifestação, acho que tem a ver com brilho, não é? Brilho, é. É como se fosse um espelho. Resplende, né? É como se fosse um espelho ele resplandece a glória de Deus. Como se É isso mesmo. Uma luz que está brilhando, né? Ele reflete, né? Que é Deus Na minha versão diz que ele é a expressão exata do seu ser, né? Deus, né? A última frase, né? É o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Isso. Eu acho que nós ainda não falamos aqui em Hebreus, mas existem várias seitas, e uma das coisas que praticamente define uma seita é que as seitas sempre colocam Jesus numa posição inferior à sua posição real. Mas aqui, Hebreus capítulo 1, é uma passagem importante que coloca Jesus em sua posição real, né? Que ele é a expressão exata do ser de Deus, né? O Pai e o Filho são um. Muitos aqui estudaram Apocalipse, e no Apocalipse vimos sempre, né? Deus no trono, o Filho do lado do Pai, né? Os dois recebendo a mesma honra, a mesma glória. E aqui, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Até você quer conhecer o Deus invisível? Olhe para Jesus. Isso. Colossenses capítulo 1 diz que Jesus como é que é? Aí, a manifestação visível do Deus invisível. Né? O invisível se faz visível em Jesus. Muito bem. Outra coisa, no versículo 3, o versículo 3 fala sobre muitas coisas, né? No versículo, se você fosse colocar na boca e saborear, levaria tempo para sentir todos os gostos aqui, né? O resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, agora número 3. sustenta todas as coisas pela sua palavra, né? Que é uma Poderosa. coisa, pensa comigo, uma coisa é criar as coisas, outra coisa é manter as coisas, né? Tudo que a gente tem que exige uma manutenção. Se você conseguiu uma casa, sua casa requer manutenção. Até um casamento, né? Se você está casado, esse casamento requer manutenção. Tivemos sábado um encontro de casais, não foi, Edileuza? Sim. Isso, que temos que valorizar esse relacionamento e investir nesse relacionamento, não é? Fazer reajuste, né? Reajustar as coisas. Uhum. Então, aqui, Jesus, ele sustenta todas as coisas.
por sua palavra poderosa. E o que mais que ele fez? No versículo 3. Ele Depois se de ter assenta ao lado da direita da majestade. Até na realidade, aqui são mais duas coisas, né? Purificou os Primeira pecados. coisa, ele purificou os pecados. Se assentou à Né? direita. Nós somos pecadores, sem Jesus estamos perdidos, mas Jesus trouxe a redenção, né? Jesus morreu pela nossa purificação e depois de fazer o que ele fez, ele foi e fez o quê? Se assentou. Assentou ao lado Se direito. assentou à direita da majestade nas alturas. Né? Nós falamos que estão no mesmo nível, mas eu gosto muito dessa palavra, né, Roberta? Ele se assentou, né? Se assentou quer dizer o quê? Está fincado no lugar dele, né? Sim. Ele vai ficar. E tem um lugar reservado para ele. E ele está Ativo. lá, reinando. Então, Jesus é maravilhoso, mas a frase não termina. O versículo 3 termina, mas o versículo 4, a mesma frase continua. Tornando-se o quê? Tão superior Superior a quem? aos anjos. Aos anjos. Quanto ao nome que ele deu, é superior a deles. E eu falei sobre memorizar o versículo, tinha outro dever de casa para essa semana. Tinha? Alguém fez esse outro dever? E o outro dever foi de escrever sobre uma palavra. Qual é a palavra? superior. Superior. Alguém fez a pesquisa? Quantas vezes essa palavra superior aparece nesse livro? Alguém viu? 13 vezes. 3 vezes? Eu não vi. Eu confesso que eu não contei essa semana. Mas eu sei que é um tema super importante nesse livro. Não é? Então, aqui, essa palavra aparece 2 vezes no versículo 4. Ele é superior aos anjos. E eu não sei, né? Novamente, sempre que nós estamos estudando uma carta, a gente fala sobre o telefone, né? Por quê? Porque nós estamos ouvindo só um lado da conversa, não estamos ouvindo o outro lado, mas daqui do versículo 4 até o 14, o assunto continua sendo Jesus, mas qual é o outro assunto que aparece? 10 vezes, quer dizer, 10 versículos praticamente falando sobre o mesmo assunto. Jesus e seu pai. Fala, Maria Helena. Eu vi sua boca mexendo aí. Deus? Deus também. Jesus, Deus e Os anjos. os anjos. Então, isso me faz pensar o que, Wellington? Creio eu, lendo o que está aqui, né, que provavelmente existia um problema lá entre os irmãos, ou naquela época, sobre a doutrina dos anjos. Né? Pessoas colocando os anjos numa posição acima da posição real. Né? Eu acho que ele tenta fazer uma escala hierárquica, né? E pessoas provavelmente adorando anjos ou rezando aos anjos. Né? Nós estamos no Brasil, o Brasil, o maior país católico do mundo. Quantas pessoas que vocês conhecem usam uma medalha? Ou tem na carteira algo de algum santo? Ou dentro de casa, objetos de santos dentro de casa? Imagens dentro de casa? Né? Isso não é comum? Provavelmente alguns de vocês, no seu passado, né, já fizeram pedidos aos santos, né, às entidades. Isso é muito comum, não é? Então, creio que aqui o
o objetivo do autor dessa carta é um objetivo duplo. Ele quer colocar Jesus no seu devido lugar, né? Jesus ao lado de Deus, assentado como que diz aqui? À sua direita. Assentado à direita da majestade nas alturas. Cada palavra é importante ali, né, Roberta? Assentado à direita da majestade nas alturas. Majestade nas alturas. A não vai alcançar, né? Léo, Sim. eu fiz a tarefa, eu posso ler? Pode, A claro. tarefa, a palavra superior? Pode. Com as minhas palavras. Eu coloquei assim: a palavra superior em Hebreus significa uma posição perfeita de Cristo diante de Deus. Esta perfeição jamais poderia ser alcançada pelos sacerdotes, profetas e anjos, pois só Cristo é superior a todos e a tudo. Muito bem. Cristo superior a todos e a tudo. Ali, sem querer, você fez um resumo de Colossenses capítulo 1. Sim. Que vocês se lembram que quando estávamos falando sobre a grandeza de Cristo, que Jesus é divino, as 3 passagens que nos ajudam são João capítulo 1, Colossenses capítulo 1 e Hebreus capítulo 1. Aqui estamos em Hebreus capítulo 1. Mas vamos ver então, está colocando Jesus em seu devido lugar, mas também colocando os anjos em seu devido lugar. Não que os anjos não são importantes, são importantes, né? Mas não são tão importantes quanto ao Cristo. Não são superiores. Fala, Roberta. Eles são importantes, mas não são superiores a ele, né? Isso, são, na realidade, inferiores a Jesus, né? Muito bem. Então, como é que o autor começa agora? A partir ele já falou aqui no 4, que o Filho é superior aos anjos, e quando entra no versículo 5, como que ele é superior? Justamente porque ele tem essa... Eu ia falar um nome, mas não é bem um nome, nem é uma função. Seria o quê? Uma qualificação? Seria de ser filho? É quem ele é, né? Ele é o filho. Você pode ser nomeado gerente, né? O presidente. Mas ser filho, você é quem você é, não é? Então, Jesus é o Filho, gerado por Deus, diz aqui no versículo 5. E até repete outra vez, eu serei seu pai, ele será meu filho. E aqui na minha Bíblia, do jeito que escreveram e colocaram aqui no papel, dá para notar que aqui nós estamos vendo citações do Antigo Testamento. Não sei se todo mundo percebeu que Paulo está, no versículo 5, citando Salmo 2. E quando chegamos no versículo 6, também uma citação, deixa eu ver aqui. Deuteronômio, né? Deuteronômio 32, né? Muito bem, ó. Alguma pergunta da parte de alguém? Então, vamos ver versículo 6 agora. Valnei, pode ler outra vez versículo 6? Ó Senhor. E, novamente, ao inserir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Muito bem. Então, Jesus é o primogênito. O que quer dizer esta palavra? Até eu tenho falado sobre... fala, Roberta, que não escutei. Não, sobre o primogênito, que é sendo o primeiro, né? O primeiro seria... Primeiro filho, né? Primeiro filho.
É que gênito Gênesis vem de nascimento, né? O primeiro criado, o primeiro que existe. Vamos ter duas pessoas para ler. Quem pode ler Colossenses capítulo 1, versículo 15? Temos falado sobre Colossenses 1. Levanta o dedo, Ricardo. E outra pessoa, Apocalipse 1, 5. Então, Colossenses 1, 15. Pode ler? Por favor. 1:15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, o primogênito de toda a criação, nós já falamos, né? Jesus vem antes de toda a criação vem depois de Jesus. Então, é Apocalipse 1, 5. É de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Então, ali é primogênito, o quê? Dentre os mortos. Então, qual seria o significado aí? O primeiro que ressuscitou. Isso, falando sobre a ressurreição. Até em 1 Coríntios capítulo 15, diz que Jesus ressuscitou e essa ressurreição de Jesus é que garante a ressurreição para todos os salvos. Né? Jesus abriu a porta. Né? Jesus está liderando, seguindo o caminho, abrindo caminho para todos nós, pela sua ressurreição, o primogênito dos mortos. Primogênito do mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Então, olha o contraste, como está virando as coisas. Se havia pessoas adorando os anjos naquela época, ou se existem pessoas hoje, em 2020, com vontade de adorar os anjos, o que o texto nos diz? Os anjos estão adorando a Cristo. A Cristo. Então, se os anjos estão adorando a Cristo, para que eu vou adorar um anjo? Verdade. Não faz sentido. Vamos mais. Então, ele continua fazendo um contraste agora, versículo 7, que vem falando sobre o filho, que é o filho, e aí então diz, quanto aos anjos, ele diz, ele faz a seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Os anjos são servos. Até nós vamos ver no final desse capítulo, versículo 14, que os anjos até servem as pessoas. E tem vários exemplos na Bíblia. Se você fizer um estudo na Bíblia, os anjos aparecem em várias histórias na Bíblia, sempre ajudando pessoas, chegando com um recado, fazendo alguma coisa para ajudar alguém. Então, os anjos são servos no versículo 7, e de novo no versículo 8 temos aquela palavrinha com 3 letras, começando com a letra M. Mas, a respeito do filho, o filho é servo? Não. O filho está onde? Ele está no trono, e até, olha aqui, existe uma das seitas que aparecem muito no nosso mundo hoje, até na nossa cidade, acho que 2 bem fortes, são os Mormons e Testemunho de Jeová. Por que Testemunho de Jeová? Porque eles falam só em Jeová, 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 e Jesus fica de fora, né? Mas aqui, a respeito do Filho, de o seu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Ó Deus, Deus quem é? No versículo 8. É Jesus, né?
Não é filho? O filho é Deus. Jesus. Jesus Mas é Deus. acerca do filho, ele está falando do filho. Está tratando Jesus como Deus. E esse Jesus, além de estar assentado no trono, o que ele tem na mão? O cetro. Cetro. Sabem o que é o cetro? Cetro de justiça. É aquilo que o rei usa. Isso, aquele pau, né? É a autoridade que o rei tem na mão. É com esse cetro que ele está reinando. É como se fosse o martelo do juiz, né? Cetro na mão, ele está governando. É o cetro do céu, cetro de equidade, cetro do teu reino. Quer dizer, Jesus está reinando, e se ele está reinando, ele é o rei, e é um reino de justiça. Tanto que fala de equidade, versículo 8, e diz no versículo 9, ele ama a justiça, ele odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Então, vemos aqui também a função de Jesus trazendo a santidade, Jesus trazendo a pureza, Jesus trazendo as coisas corretas, a justiça. E outra palavra fundamental, no final do versículo 9, a palavra alegria. Que quem está em Cristo tem alegria. Essa função de Jesus, de estar reinando, traz para o Pai alegria. Acho que qualquer pai, vendo o filho fazendo coisas bonitas, o pai se alegra, não é? Então, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Não sei qual óleo seria esse, né? O óleo de alegria. Deve ser um óleo cheiroso, né? Verdade. Minha irmã disse que ela quer tomar um banho desse óleo. O óleo da alegria. Muito bom. Larry, Sim, irmão. podemos saber a quién se refiere cuando está falando dentre os teus companheiros? É uma boa pergunta, eu acho que eu não vou ter a resposta. O que você acha? O que vocês acham? Difícil, né? Eu pensei, quando a gente estava lendo, companheiros seria o povo, as pessoas. Mas eu não sei. Eu odeio a iniquidade, Deus fez isso, Deus conseguiu. Eu não sei quais outros seres seriam, né? Mas uma coisa é certa, se não sabemos quem são esses seres, não sabemos quem está acima deles. Quem é melhor, né? Maior, O escolhido. né, Edileuza? Superior é Jesus. Superior que se diz a tudo e a todos. Amém. 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 Mas é uma boa pergunta, podemos até pesquisar, né, Wellington? Ver se alguém tem uma ideia. Não seriam os apóstolos, não? Poderia ser. Pensei nisso também. Uhum. Eu não sei, realmente. Porque ele estava ali como homem, né? De Eu carne, pensei sangue. que seriam pessoas, porque ele chegou no mundo e se fez homem, né? Sim. Por isso que isso que eu pensei, mais ou menos assim. Vamos prosseguir, então. Versículo 10. Aqui também há outras passagens, né? O 10, 11, 12, 13, tudo citações do Antigo Testamento, a maioria dos Salmos. Tem o Salmo 45, o Salmo 102, Salmo 110. Mas no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos. No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. O que diz lá em João capítulo 1?
No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e tudo foi feito por meio dele. É de se pescar no versículo 14. Está lá também, capítulo 1. Eu estou desatualizada. Mas tá bom, você está no capítulo certo. Falta de estudo. Mas você sabe que está lá. Não falou errado, não. Preciso estudar mais. Temos que estar sempre relembrando, né, Roberto? Mas logo depois, ali, acho que, não sei se é versículo 2 ou 3, diz que tudo foi criado por meio dele. Sem ele nada do que feito se fez. É o que está falando aqui no versículo 10. Os céus são obras de suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Uma coisa também interessante, quando se fala das coisas criadas, até foi em parte o tema da minha mensagem ontem, lá de 1 Pedro, que tudo neste mundo é passageiro, né? Se Cristo não voltar antes, eu vou morrer e essa parede que está atrás de mim, a parede fica, né? A parede vai durar mais tempo do que eu, provavelmente. Mas um dia essa parede também acaba, né? Tudo nesse mundo vai deixar de existir, mas Jesus é para sempre. Amém. Até tem uma coisa falando dos céus, né? Olha aqui, o 12. Tu os enrolarás como um manto, como roupas, eles serão trocados. Hoje eu e a Connie trocamos os lençóis na cama. Então tiramos o velho, botamos a roupa nova. Então aqui a Bíblia descreve trocando as coisas lá em cima, né? Lá o céu, tudo se trocando. É como se fosse nada. Mas eu sublinhei na minha Bíblia, no final do 12, mas tu permaneces o mesmo. Os teus dias jamais terão fim. Então, olha de novo como Jesus é como Deus. Ele estava com Deus no princípio, ele vai acabar quando? No fim. Os dias não têm fim. Não diz no Apocalipse aquele que era, que é e que há de vir, né? E, fechando aqui, no 13, a qual dos anjos Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Então, aquele contraste. Ele fala essas coisas para o filho, mas não fala essas coisas para os anjos. Alguém, um comentário, uma pergunta? Ainda vamos fazer o versículo 14, que esse versículo no nosso esboço vai ser um pouco demorado. Alguma coisa dos versículos de 1 a 13? Nada? Então, vamos lá. Versículo 14, para mim, é o melhor versículo em toda a Bíblia para explicar quem são e qual é a função dos anjos. A gente vê os anjos na Bíblia, né? Gabriel, Miguel, várias vezes os anjos aparecem, mas um versículo para falar sobre o que é o anjo, o que faz um anjo, para mim o melhor versículo é esse. O versículo 14 diz, os anjos, aqui é uma pergunta, né? A Márcia leu direto, ela fez em forma de pergunta, interrogação. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, de uma certa forma, nós somos maiores do que os anjos, né? E Cristo morreu para nos salvar e os anjos existem para nos servir, né? Até, vou falar gente, eu escuto muita gente orando assim, Senhor,
acampa seus anjos ao redor da gente, acampa seus anjos ao redor de fulano, Beltrano. Eu não sei se é errado orar assim. Eu não vou dizer que é errado, mas eu não oro assim. Eu prefiro pedir a Deus para me ajudar, né? O Senhor para me ajudar. Se para me ajudar Ele decide enviar anjos, então Ele sabe o que está fazendo, né? Mas eu acho que não é para a gente buscar o socorro dos anjos, né? Vamos pedir socorro ao Senhor, a nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus. Mas então nós temos aqui 7 passagens, não, são mais de 7 passagens. E eu não sei como vamos fazer. Mas eu vou distribuindo pelo menos 7 passagens aqui. Então vocês vão levantando os dedos. Lucas 15, 10, quem pode ler? A Maria Helena. Depois, Lucas 16, 22. Alguém levantou o dedo? Lucas. A Roberta, você pode ler Mateus 13, 39 ao 41. Depois, Wellington, Lucas 1. Isso aqui é grande. Vou passar para você, Wellington, Mateus 1, 20 e 20. Desculpa, eu estou em Lucas 10. Não, a Roberta, é Mateus 13. Mateus? 13. Depois 13. eu te falo. Mas, então, Wellington, Mateus 1. Depois, quem é? Levanta os dedos aí. Valnei, 1 Pedro, capítulo 1. Agora, quem? Daisy, Mateus 4, 11. E depois temos várias passagens aqui. Vamos deixar assim por enquanto. Então, quem são os anjos? Vamos começar com Lucas 15, 10 para ver quem são os anjos. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Muito bem. Então, uma coisa que os anjos gostam é de uma boa festa. E qual é o motivo desta festa celestial? Quando um pecador se arrepende. Quando um pecador se arrepende. Uma coisa que falamos muito na igreja, que parece ser uma coisa certa, né? Quando alguém é batizado e nós falamos, hoje é a festa nos céus. Né? Então, Lucas 15 confirma essa realidade. Lucas 16, 22. 16, 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Tá bem? Então, uma função dos anjos, uma tarefa dos anjos foi de pegar o morto que morreu, evidentemente, no Senhor e foi levado para o lugar de descanso. Mateus capítulo 13, 39 ao 41. 39 ao 41. Leiamos. Calma aí. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão o seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas tá então, bom. Tá bom até aí. Acabou? Não acabou, mas parou. Na realidade, aqui Jesus está explicando uma parábola, a parábola do joio e do trigo. Mas o que a gente queria especialmente aquela parte que está no 39, né? Que diz que a ceifa representa a colheita no fim da era e os encarregados dessa colheita são os anjos.
Não sei se eu entendo tudo aqui, mas dá para ter mais ou menos uma ideia. Também Mateus 1, 20 e 21. Acho que essa parte muita gente lembra. Wellington, o microfone. Sim. Mateus 1, 20 e 21. 20 e 21. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Muito bom. Aí o anjo falando com José. Eu pulei esse de Lucas 1, mas é de Lucas 1 não poderia ter pulado. Eu vou ler aqui pelo menos uma parte. Lucas 1. Onde é que... não foi aquela, não. Vamos deixar como está, então. Eu estava pensando, na realidade, sobre Lucas 2. Não está nessa lista, né? Que em Lucas 2 tem aquela parte que os pastores estão no campo e vou ler aqui, Lucas 2, do 8 ao 8 ao 15. Uma passagem muito bonita. Não podemos deixar de fora. Lucas 2, você pode até acrescentar a sua folha, se quiser. Lucas 2, do 8 ao 15. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Tem tanta coisa na Bíblia que eu gostaria de ter assistido ao vivo em cores. Essa é uma delas, né? Que cena fantástica. Vamos então, 1 Pedro 1. Você não, Walter. 1 Pedro 1, 10 ao 12. Desta salvação, investigaram, examinaram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos era destinada, para saber qual o tempo ou qual a circunstância que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, quando predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que os seguiram. Você parou até qual versículo? 10 e 11, senhor falou. O 12 também. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas para as quais até os anjos desejam atentar. Então, essa última frase é onde os anjos entram, né? Que o Evangelho é algo tão maravilhoso que os anjos
desejavam conhecer, saber o que Deus ia fazer. É o que eu entendo. Que eles não poderiam imaginar essa coisa bonita, maravilhosa que Deus resolveu oferecer para salvar a gente. Vamos para Mateus 4:11, outro caso interessante. Quem pegou essa? Daisy. Então, o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Então, qual é o contexto aqui? Jesus foi tentado pelo diabo. E, no fim da tentação, quem chegou lá para socorrer? Os anjos. O texto é que a gente está falando sobre servir. Então, vou deixar as passagens com vocês. Eu pensei que não daria tempo para terminar hoje, mas acho que eu vou fechar o capítulo 1 aqui. Tem mais passagens, se você tem uma curiosidade para saber mais sobre os anjos, algumas passagens estão citadas aqui. Mateus 18, Lucas 22, Atos 10, Atos 12. Então, várias passagens falando sobre esse trabalho dos anjos. Então, a gente, semana que vem, entra logo no capítulo 2. Quem tem uma pergunta, uma observação? A minha observação é que os anjos trabalham muito, né? Tá bom. Trabalham muito. Muito bem. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus, Mais alguém? É só assim, sobre aquilo que o senhor falou, as pessoas orarem aos anjos, de ajuda aos anjos, né? É daí que muitas pessoas falam, o anjo da guarda, não sei o que, meu anjo da guarda, né? Quer dizer, as pessoas fazem dos anjos, eles colocam o anjo no lugar de Jesus, né? A verdadeira proteção mesmo vem de Cristo. Quase. Não sei se estão fazendo isso, estão se aproximando disso, né? Guarda. E eles atribuem o anjo da guarda, o anjo da... né? Eu esqueci dessa parte, Val, né? Isso que me chamou a atenção. Bem colocado. Edileuza, lê de novo seu parágrafo, seu trabalho aí, sobre o superior. Está aí na sua frente? Tá. Eu tenho assim. A palavra superior, em Hebreus, significa uma posição perfeita de Cristo diante de Deus. Essa perfeição jamais poderia ser alcançada pelos sacerdotes, profetas e anjos, pois só Cristo é superior a todos e a tudo. Só Cristo é superior a todos e a tudo. E a tudo. E todos nós vamos afirmar juntos. Amém. 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 Muito bem. Vamos orar então, irmãos. Queremos agradecer ao Senhor, porque Cristo é tudo. Cristo está acima de tudo. Cristo é nosso Salvador. Cristo é nosso ajudador. Até, Pai, como acabamos de falar, que possamos recorrer a Cristo, porque nós sabemos que Ele vive para sempre, para interceder por nós, que Ele nos oferece uma salvação definitiva. Obrigado, Senhor, por tudo que temos por meio de Jesus. Jesus, seu Filho, é o herdeiro de todas as coisas. Jesus, seu Filho, é aquele que comprou a nossa salvação e hoje está assentado à sua direita, assentado no trono com cetro na mão, reinando para sempre. Então, Pai, não precisamos ter medo de nada. Nós vimos no livro Apocalipse essa mesma coisa, que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, não precisamos
Pai, tremer, não precisamos ficar ansiosos, não precisamos ter medo, porque o Senhor é nossa rocha, nossa fortaleza e está sempre presente. Obrigado, Senhor, por esta mensagem, uma mensagem tão antiga, mas uma mensagem sempre atual, que o Senhor enviou os profetas para falar sobre tudo que o Senhor queria que fosse feito, mas no final enviou o seu Filho. E seu Filho trouxe uma mensagem perfeita, a mensagem maravilhosa, essa mensagem de salvação para todos nós. Que ele é o primogênito entre os mortos e todos que estão em Cristo também hão de vencer a morte e viver eternamente ao seu lado. Obrigado, Senhor, por esta esperança que é nossa, por meio de seu Filho e nosso Salvador, Cristo Jesus. É no nome dele que oramos neste momento. Amém. Amém. Muito bom estar com vocês. Igualmente. Obrigada. Boa Amém, noite para irmãos. todos. Amém. Fiquem com Deus. Boa Boa noite, irmãos. noite, irmão. Boa noite a todos. Boa noite, beijos. Boa semana. Boa semana.